paz do Senhor Jesus, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, estamos juntos para a segunda lição dessa série de lições em Atos dos Apóstolos, né? A expansão do Evangelho para o mundo gentílico. E nós começamos no capítulo 14 e vamos continuar neste capítulo, neste nosso estudo. A segunda lição, portanto, exatamente tem este título, né? Para nós, a porta da fé se abre para ou entre os gentios. E este vídeo aqui é o vídeo da lição tradicional do canal da professora Manuela Barros. Assim que, se você é novo por aqui, nós disponibilizamos semanalmente 2 estilos de aula. Um deles é o tradicional, e digo tradicional porque é o que eu tenho usado nestes longos anos como professor de escola dominical, fazendo um roteiro como este aqui, 3 tópicos, 3 subtópicos, onde nós focamos mais nos textos bíblicos e fazemos aplicações através deles, e você vai perceber, se é a primeira vez, que tem tudo, não é, conectado com a lição escrita para nós, o nosso comentário. Mas, se você está acostumado e não gostaria ainda de transitar para um modelo didático como esse, você pode assistir conosco a aula comentada neste canal. Também é só buscar pelo número da lição, o título, e vai aparecer os 2 vídeos para você. Então, no título que diz comentada, então você vai ver que neste outro vídeo eu vou ler a lição com você, vamos trazer alguns comentários e uma aplicação. Eu tento fazer da lição comentada, normalmente nesta lição, mas sempre tento fazer mais aplicada à vida dos alunos, abrindo uma oportunidade ou dando algumas ideias para você como professor para comunicar estas verdades que nós aprendemos nos nossos dias através de discussões em classe, através de perguntas para a turma, assim que, na verdade, as 2 aulas se complementam. No entanto, historicamente na minha vida, eu uso este modelo aqui pela sua didática. Vamos ao nosso roteiro. Eu vou compartilhar com você, ainda que eu mostrei um papelzinho para você, agora você vai vê-lo aqui, não é, na nossa apresentação, e pode acompanhar. E se você quiser baixar este roteiro, está disponibilizado gratuitamente para você aqui na descrição deste vídeo. Pode somente abrir o link, baixar e usar à vontade. Então, nossos 3 tópicos de estudo estão aí na tela para você. Mais uma vez, o título: A Porta da Fé se abre entre os gentios. Número 1, o primeiro tópico, nós vamos estudar a missão em Chipre. Em segundo lugar, a missão em Antioquia da Psídia. Em terceiro, a missão em Icônio, Listra e Derbe. Você vai perceber que é exatamente esta a divisão que o nosso comentarista dispõe para nós. No primeiro tópico, portanto, a missão em Chipre, nós subdividimos em 3 subtópicos. Primeiro, o entendimento da prioridade ministerial. Segundo, a evidência do poder espiritual. E terceiro, a superação da barreira social. Então, estes 3 temas estão inseridos no nosso comentário, na nossa revista, e eu simplesmente puxei, não é, retirei dali deste texto grande, né, que o pastor escreve como comentário, estes 3 pontos, essas 3 ideias centrais, associo com algum texto bíblico, e é isso que nós vamos estudar neste roteiro. Então, na letra A, o entendimento da prioridade ministerial é baseada no texto que o pastor, inclusive, cita no seu comentário de Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Vamos ler aí. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu quero apontar 2 coisas aí neste texto. Eu até vou deixar este texto aqui para nós termos ao nosso lado, enquanto eu aponto estas coisas aí. A primeira delas não está associada a este tópico, pelo menos como estudo, mas eu gostaria já de nos chamar a atenção. Quando Paulo fala neste texto, ele diz: o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de quem? Ele diz aí claramente, de quem? De todo aquele que crê, ok? Então eu só quero frisar aqui para que nós nos lembremos depois desta palavra aí. O mesmo Paulo falando exatamente essas palavras. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Mas neste subtópico em especial, o pastor está frisando para nós, e nos chamou a atenção aqui, o fato de Paulo dizer esta última partezinha do versículo: primeiro do judeu e também do grego. Ora, o que ele fez continuamente no seu ministério
aonde tinham sinagogas, aonde tinham judeus reunidos, aonde havia uma comunidade judaica que, historicamente, neste tempo, estava espalhada por todo o império. Ou seja, o povo judeu tinha a sua terra natal, mas no tempo que Paulo estava fazendo essas viagens missionárias, já haviam comunidades judaicas espalhadas pelo império. O império da época era o Império Romano. E estas comunidades do Império Romano, este império tinha forte ênfase cultural grega. Portanto, a cultura helenista ou a cultura grega era a cultura que pairava no Império Romano, né? Inclusive a língua grega, a qual Paulo falava fluentemente. Então, nós percebemos por causa disso a colocação de Paulo, primeiro do judeu, depois do grego, né? Sabendo que o império ali era o Império Romano, mas a cultura, a língua que pairava de maneira geral. Então, estes judeus que foram, né, saíram da sua terra natal para estas outras cidades, acabaram assimilando não só a língua, mas também um pouco da cultura destes lugares, mas com certeza mantendo a sua religião e formando, né, abrindo sinagogas, ou seja, centros para louvor, para adoração do seu Deus em cada uma dessas cidades. Então, o que nós vamos acompanhar que aconteceu com Paulo é que aonde ele ia, ele procurava saber se tinham judeus ali. E ele primeiramente entrava em suas sinagogas e pregava o evangelho primeiro para eles, para o povo judeu, e depois ele partia para o resto da cidade, para as demais pessoas, para o mundo gentílico. E nós vamos ver, inclusive nesta lição, uma colocação, uma realidade que ele viveu nesta primeira cidade que nós vamos estar estudando, mas ele viveu várias vezes no decorrer do seu ministério. Então vamos ao segundo texto bíblico aí. Nós estamos falando da prioridade ministerial, entendendo que Paulo falou dela no Romanos 1,16, dizendo primeiro, ou seja, a prioridade ministerial dele parecia ser primeiro o judeu e depois o grego. Era o que ele escreveu, é o que nós aprendemos aqui. Agora, será que Paulo estava errado? E aí eu vou comparar para você um texto que fala sobre a própria vida de Jesus, o ministério de Jesus. O texto é de João 1,11, um texto conhecido nosso, diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então vemos que Jesus veio para o povo de Israel. Todas as profecias, a promessa do Messias, ela foi entregada, este projeto, esta revelação, esta esperança foi entregue por Deus à nação de Israel, ou seja, ao povo judeu, ok? Ora, no entanto, já havia na palavra de Deus, nas vozes dos profetas, uma voz, uma palavra, uma luz que dizia, olha, este evangelho, ou seja, o reino de Deus, a verdade para a salvação, o poder de salvação, a graça de Deus, não necessariamente com essas palavras no Antigo Testamento, mas haveria de ser enviado, apesar de não ser com essas palavras, estava claro, nós estudamos a lição passada, na série de lições passadas na vida de Abraão, realidades como essa, para todo o mundo, e todo o mundo, fora a nação de Israel, o resto é gentílico, né? Então, o que é o povo gentil? O povo gentil, ou o povo gentílico, é todo mundo que não é israelita, ok? Então, o resto das etnias que existem na Terra, a Bíblia engloba, não é? Neste mundo gentílico. Então, nós vemos que Jesus não veio para os gentios. O Pai amava a todos, tanto os judeus como os gentios, a todos, é o que João 3,16 diz. Não a uns escolhidos, mas a todos. O amor do Pai, o desejo do Pai de salvar é a todos. No entanto, nós apreciamos na história, na maneira que Deus revela, provê este caminho de salvação, que esta revelação e esta provisão veio através da nação de Israel. E, portanto, este Messias que foi enviado para o seu povo, ainda que Deus já sabia e era parte do seu plano que esta salvação alcançasse todo mundo. Amém? Eu penso que é um pouquinho difícil, mas não tanto. Eu penso que nós entendemos isso claramente. Então, havia em Paulo uma prioridade ministerial. Ainda que a sua vocação, e nós vamos ver isso claramente no texto de Gálatas, não é? Gálatas capítulo 2, se não me engano, quando ele fala com todas as letras que ele foi chamado para o evangelho da incircuncisão, ao mesmo tempo
que Pedro foi chamado para o da circuncisão, ou seja, o evangelho, na verdade, da graça, porque ele explica claramente que aquele é o evangelho da graça, é o mesmo, mas para dois povos, e dentro destes povos, a realidade religiosa da circuncisão permaneceu entre o povo judeu, né? Nós vemos isso claramente nestes textos que nós estamos estudando. Não quero me alongar nisso, mas mostrar e explicar este assunto desta prioridade ministerial, a qual Paulo estabeleceu, com certeza guiado e concordado pelo Espírito Santo de Deus, e havia um porquê, e um deles a gente vai aprender um pouco aqui nesta classe. Então, na letra B, que é o segundo subtópico aí, a evidência do poder espiritual, este é um foco muito interessante deste tópico. Então, no primeiro, nós falamos sobre a prioridade ministerial, né? Agora nós vamos falar sobre a evidência do poder espiritual. O texto em questão é Atos capítulo 13, versículo 9 a 11, que diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Trata-se de um homem chamado Elimas, não é? Alguém que estava junto ou servia ao procônsul Sérgio Paulo. Então, nós vemos ali, ao ler este texto completo, né, que ele estava sendo usado espiritualmente para impedir que Sérgio Paulo, que queria da fé, que queria de Deus, que foi inclusive quem mandou chamar a Pedro para ouvir a palavra de Deus, era alguém interessado em conhecer sobre este Deus, sobre este evangelho, e ele estava aberto, mas este homem estava sendo usado pelo diabo, e é isso que claramente nós entendemos deste texto bíblico. É um ensino duro para nós entendermos e aplicarmos para nosso dia, no entanto, muito real, tanto na época como para os dias de hoje. Ou seja, a oposição espiritual à pregação do evangelho, ela existe. E ela é uma oposição espiritual, nós sabemos que há demônios envolvidos, mas a maneira que acontece é através de pessoas, circunstâncias, pessoas. Aconteceu ali, usando essas trevas, né? Usando a Elimas, e Paulo teve este discernimento e foi usado pelo Espírito de Deus com poder e autoridade espiritual e ousadia. E o que o Espírito o levou a fazer foi aquilo que nós acabamos de ler. Não só expor em palavras, dizendo você é filho do diabo, está sendo usado para isso, mas através da manifestação do poder houve uma corroboração de Deus em favor das palavras de Paulo. Paulo podia estar só falando, mas Deus corroborou, colocou através do Espírito no coração de Paulo o que ele deveria fazer, aleluia, como ele deveria atuar, e ele teve a ousadia, guiado pelo Espírito Santo de Deus, de fazê-lo desta maneira. E o Senhor corroborou com poder. E o que aconteceu como a final aí, né, foi que o homenzinho Sérgio Paulo ficou boca aberta. Por quê? Porque ao Deus demonstrar este poder em prol da mensagem de Paulo, a Bíblia diz que ele creu na palavra que Paulo pregava, na doutrina do Senhor. Então, Paulo não pregou milagres, não pregou sinais, ele pregou a doutrina, ou seja, o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Aleluia. No entanto, quando houve uma situação espiritual que se levantou, Paulo foi usado por Deus, e ao demonstrar poder espiritual, nós vimos que o que aconteceu foi a conversão daquele senhor. A superação da barreira social, terceiro subtópico. Nós falamos agora do problema espiritual, ou de um poder espiritual, né, ativo ali. Mas agora nós vamos falar num outro tema que o nosso comentarista deixou para nós, que foi a questão da barreira cultural. Da barreira social. E quando nós falamos de divisões ou diferenças sociais, elas existem em várias maneiras na sociedade, né? Mas eu gostaria de focar na minha explicação para você em dois focos. A diferença social de quem recebe o evangelho e as diferenças sociais de quem prega o evangelho, ok? Esse é o meu foco nessa lição.
De quem recebe o evangelho, nós sabemos desde o tempo de Jesus, no Sermão da Montanha, né, no ministério de Jesus, nós vemos que as pessoas mais simples, menos abastadas, menos ricas, em verdade, Jesus chegou a dizer que os ricos têm tanta dificuldade de chegar à fé, de crer, de se entregar, de se render ao evangelho, que é mais fácil, quem se lembra, um camelo passar aonde? Pois é. Então, esta é a realidade espiritual que Jesus mencionou acerca desta realidade social, no caso, entre ricos e pobres, pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm muito dinheiro. No entanto, nós vamos ver essa realidade nas missões de Paulo e nos nossos dias também. Então nós vemos socialmente que para o pobre, para aquele que não tem muito, tem o suficiente, glória a Jesus. Parece biblicamente, claro, nós entendermos que é mais fácil, né? Receberem, ou seja, o evangelho é pregado, deve ser pregado para eles, e nós vemos um número maior de pessoas se rendendo desta realidade social, não é, desta faixa social, se é que nós poderíamos caracterizá-las assim. No entanto, neste texto, nós encontramos o quê? Um homem de alta classe social, não só financeiramente, mas o lugar, né, de status, que era este procônsul, essa era a qualificação dele, né? Então, procônsul Sérgio Paulo, diz aí, varão prudente, este chamando a si, olha lá, Saulo e Barnabé procuravam muito o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós vemos é que este homem, apesar de ser uma pessoa numa posição alta socialmente falando, ele tinha no seu coração desejo, sede, ele tinha um coração quebrantado para as coisas de Deus. E é uma lição para nós. É uma lição para nós. Nós acabamos de mencionar que, pelo que Jesus disse, não é a maioria, pelo contrário, é uma minoria, mas eles existem. Amém? Então é por isso que nós não podemos ter barreiras sociais contra ninguém, nem contra os ricos, aleluia, nem contra os poderosos, nem contra aqueles que tenham cargos. Então é uma lição para mim, é uma lição para você, é uma lição para nós, que o evangelho, ele é para todos, ele rompe, não é, estas barreiras sociais. O segundo texto que eu vou compartilhar com você é o de Atos 4:13, e agora eu vou focar no pregador, ok? Naquele que está pregando, ensinando o evangelho. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras, olha aí, e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O que é que nós aprendemos aí? Em poucas palavras, no contexto que nós estamos estudando, é que Pedro e João eram pessoas que não tinham estudos, eles eram pescadores. E não há nada de errado com isso. Pelo contrário, aí nós vemos claramente que Jesus chama a pescadores, a pessoas simples, a pessoas indoutas. E o interessante que nós vemos claramente por este texto aí, né? Qual é o interessante? É que as pessoas que ouviam a eles ficavam bobas de saber, gente, esse pessoal, que sabedoria, né? Ou seja, quem vive o evangelho, quem cresce no Senhor, quem conhece a palavra de Deus, mesmo que tenha pouco conhecimento das coisas deste mundo, das ciências deste mundo, pouco estudo, aleluia, vão chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque é o que a palavra e o Espírito e a vida com Deus fazem, não do conhecimento das coisas deste mundo, mas do conhecimento das coisas de Deus, e isso se tornou claro e trouxe, né, de maravilhar aquelas pessoas que ouviram a Pedro e João. Então, Deus usa pessoas simples, pescadores, como nós vemos aqui neles. Mas Paulo, Atos capítulo 22:3, é o outro espectro, né, desta realidade. Paulo, vamos ver ali o texto que eu vou botar aqui maior para nós lermos. Quanto a mim, diz Paulo, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Olha aí, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então, neste texto não fala de tudo, eu botei só uma parte dele aí, a instrução, né, dentro do judaísmo. No entanto, Paulo, por onde ele tinha nascido, por onde ele passou em todos os sentidos, ele era um homem muito culto, né? E nós vemos aí que até dentro da sua nação, o lugar com quem ele aprendeu levava ele a uma posição, não é,
social neste sentido alta, completamente oposta de Pedro e João. Amém? No entanto, vemos aí que os dois foram apóstolos do Senhor Jesus, que os dois foram usados grandiosamente por Deus, que os dois foram cheios do Espírito Santo e que os dois cumpriram o seu ministério. Cada um tinha o seu ministério, aleluia, e eles cumpriram. Então nós vemos a superação da barreira social na realidade do Evangelho. Vamos ao segundo tópico da nossa lição. E trata-se da missão em Antioquia da Psídia. Os 3 subtópicos estão aí para você. Pregação para conhecimento, testemunho para juízo, decisão para salvação. E a partir destes 3 nós vamos estudar este subtópico. Então, pregação para o conhecimento é o que nós vamos encontrar no texto de Atos, capítulo 13, versículo 26 em diante. Aí, depois eu saltei para o 38 e 39 e eu vou compartilhar com você aí. Vamos ler. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Então, isso é uma parte da pregação de Paulo, tá? Já neste campo missionário aí de Antioquia da Psídia, tá vendo aí? Ok, vamos voltar lá. Então, homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, é enviada a palavra desta salvação. Vamos ler o 27. Porque não conhecendo a os que habitavam em Jerusalém, nem os seus príncipes, condenando-o, cumpriram assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Veja que Paulo está se referindo que os irmãos que estavam em Jerusalém, ou seja, os judeus de Jerusalém, não conheceram a ele. Ele quem? A Jesus. Nem os príncipes entre os judeus não conheceram a ele quem? Jesus. Fizeram então o que? Condenaram. E aos judeus terem condenado a Jesus, veja que Paulo está dizendo que eles estavam cumprindo as vozes dos profetas que nós lemos, tá? Todos os sábados, no caso, ele, como judeu, Paulo, e as pessoas que estavam ouvindo. Lembre-se que ele está numa sinagoga, em um outro lugar que não Jerusalém, que não na terra deles, não é? Nós estamos falando de Antioquia da Psídia, onde ele está, mas ele está falando com os judeus lá. Agora, versículo 38 e 39 diz: Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Quem é este? Jesus. Por este Jesus, que ele falou do 27 ao 37, né? Eu pulei o resto da pregação. Mas é por este Jesus que nós estamos anunciando a vocês, a nós, a remissão dos pecados. Ou seja, para se livrar do problema chamado pecado, os quais os judeus entendiam muito bem, porque a lei foi enviada por causa do pecado. Amém? Então ele diz, seja notório, tome atenção, varões e irmãos, que é por este Jesus que Deus está anunciando a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, por Jesus, é justificado todo aquele que nele crê. Então veja que Paulo trouxe uma pregação para o povo de Israel, mostrando quem era Jesus para a nação de Israel. Ou seja, ele era o Messias, ele era o enviado para a salvação, para resolver o problema deles que não conseguiam cumprir a lei. Aleluia. E estes, então, que estavam longe do templo, né, ainda tinham mais dificuldade, porque não estavam perto do lugar onde se faria oferta ao Senhor e etc, etc, etc. O fato é que a lei trouxe um juízo sobre Israel, mas ali estava, e Paulo estava apresentando aquele que resolveria este problema. Capítulo 10 e versículo 14 diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Então este texto tão lindo, conhecido como por todos nós, né, fala da realidade da pregação para conhecimento. Então Paulo pregou para aqueles homens israelitas, para que eles tivessem conhecimento. Ele diz, vocês não conheceram, o povo de Jerusalém não conheceu, viu, mas não reconheceu, não conheceu. Mas eu estou apresentando para vocês, porque eu conheci, vamos dizer em minhas palavras aqui. Então eu estou apresentando para vocês, né? Mas agora este texto de Romanos que abre para todos nós. Como nós queremos que as pessoas invoquem aqueles que eles não crerem? Como vão crer, tá aí? Se eles não ouviram, como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar o evangelho, porque é através da palavra de Deus, é através da pregação que as pessoas podem conhecer. Ninguém pode crer. Você reparou isso? Sem conhecer. Ninguém pode crer sem conhecer. E isso aí abre uma porta bem interessante. Se você conheceu outra coisa, você não pode crer nesta coisa. Amém? Neste evangelho. Se você conheceu outro evangelho,
você não pode crer neste evangelho. Então, nós precisamos pregar este evangelho para que as pessoas possam crer neste evangelho. Isso é uma palavra tão simples, parece simplória, mas de uma profundidade tão tremenda. Principalmente em dias como hoje, que nós percebemos que há outros evangelhos sendo pregados, chamados de evangelho, chamado de cristianismo, mas que são outros evangelhos. Mas uma lição profunda aí, né, acerca disso. No segundo subtópico, nós vamos falar do testemunho para juízo. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Versículo 46 diz, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então veja que houve um testemunho, houve um juízo. Primeira coisa que eu quero que nós observemos aí é o juízo que há nesta palavra de Paulo. Porque vocês rejeitam, então nós vamos embora, vamos para outro grupo. Okay? Então, dentro deste texto aí, uma palavra de rejeição, tá? E por quê? Porque o testemunho que Paulo trouxe, que era para a salvação, que foi no primeiro tópico que a gente falou, pregação para conhecimento e o conhecimento para a salvação. Amém? Paulo pregou para que eles pudessem ter conhecimento. E este conhecimento para a salvação. Ok? Então, o que Deus queria era a salvação. No entanto, o mesmo testemunho, a mesma pregação que é trazida para a salvação, ela mesma sozinha, para aqueles que a rejeitam, é o que nós vemos neste texto aí. Visto que rejeitais, então aí este mesmo testemunho se torna para juízo, E Paulo usa essas palavras de juízo, e vos não julgais dignos da vida eterna. Ou seja, Paulo está claramente vinculando a decisão deles não crerem com a realidade eterna, com a vida eterna, com Deus, ou seja, dizendo que eles não receberão isso, e agora este evangelho, este testemunho, esta palavra, esta pregação vai para os gentios. O próximo texto é João capítulo 3, versículo 11, depois do 19 a 21, eu vou fazê-lo grande aqui para nós. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais. É Jesus agora falando com o povo de Israel, em Jerusalém. Esse é o começo do seu evangelho. Ok? Então, e não aceitais o nosso testemunho. Veja que o testemunho é trazido para as pessoas, mas a pessoa pode aceitar ou não. E a condenação, veja aí, palavra de juízo, é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós vemos a mesma realidade aí. O testemunho, a pregação, a vinda de Jesus, a estadia de Jesus aqui, como é o caso de João capítulo 3, não é? A luz tornou evidente todas as coisas, no entanto, a palavra diz que alguns ou muitos não aceitaram o testemunho. A luz veio ao mundo e o mundo fez o quê? Negou, rejeitou a luz. Por quê? Porque amou as suas obras, que eram obras más. Então nós vemos que o mesmo testemunho que é dado para a salvação, ele também serve para juízo. E a decisão é para a salvação. Então aquele que aceita é salvo. Neste contexto aí do nosso texto de Atos 13, eu vou ler o 42, 43 e 48, que diz, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Então nós vemos aí que alguns decidiram, enquanto os judeus recusaram que aquela palavra de juízo que Paulo trouxe para ele, já que vocês não aceitaram, já que vocês rejeitam, né, então eu vou para os gentios. E o que aconteceu é que não precisou, num certo sentido, nem ele ir. Por quê? Porque entre os gentios prosélitos que estavam ali naquela reunião, já seguiram a Paulo depois do culto, né? Como a gente diz. Aleluia! Depois do culto, já foram atrás de Paulo e diz, Paulo, gostei muito, queremos ouvir. E quando foi na outra semana, não só eles estavam ali prontinhos para ouvir, mas trouxeram muita gente se converteu, não é? Por quê? Porque tem a ver com a nossa decisão.
O evangelho ele é oferecido, a graça ela é oferecida, o amor de Deus é derramado, no entanto, cabe a nós tão somente aceitar. Mas o que nós vemos historicamente, acabamos de ler 2 textos, é que o mesmo testemunho que é trazido para salvação e é para todos, é oferecido para todos. Se recusado, ele torna-se este testemunho para juízo, a mesma pregação, isso é o que nós aprendemos neste tópico. E o terceiro e último tópico da nossa lição é a missão em Icônio, Listra e Derbe, agora no sentido dos versículos aqui do texto de Atos dos Apóstolos, nós passamos do fim do capítulo 13 para o capítulo 14. Então veja aí, Paulo foi sábio ao fugir em Icônio, Paulo foi vítima de apedrejamento em Listra e Paulo foi sensível ao voltar a Icônio e a Listra. Veja aí, então nós vamos descobrir aqui nos versículos o que significa isso aí. Paulo foi sábio ao fugir. Vamos ler, não o texto completo, se você tem a oportunidade e quer ler e vai usar este material, na comentada eu inclusive coloco o texto completo, né, seria do 1º ao versículo 7, que o pastor inclusive coloca para nós aqui, que deveria ser a leitura deste subtópico, você pode ler na sua sala de aula. Mas aqui por questão de tempo, e já vamos entender com estes versículos, eu vou ler o 1, o 5 e o 6 com você, olha lá. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as províncias circunvizinhas. Então veja que o que eu aprendi daí é que a hora que o Espírito Santo nos vai dizer o que é sábio é fugir. O que é sábio é sair. Há horas de confrontar, como na hora de Elimas, Paulo entendeu, do Espírito Santo. E esta é a chave para as nossas vidas. É por isso que eu e você precisamos intimidade com o Espírito Santo. É por isso que eu e você precisamos ser batizados no Espírito Santo. O acesso ao poder na pregação e manifestação, na direção do Espírito Santo, é acessado por esta porta. Todos crentes, independente de serem ou não batizados no Espírito Santo, com evidência em línguas, têm o Espírito Santo habitando dentro de si. É uma realidade e que é comum a todos que são nascidos de novo. No entanto, é através do batismo no Espírito Santo que nós encontramos o poder de Deus que precisamos para a obra da evangelização, para a obra de crescimento da igreja. Não um crescimento maquinário, como nós vemos hoje, mercantilista, de marketing, não, mas o verdadeiro crescimento espiritual deste evangelho, como nós já dizemos aqui, né? Para a pregação do evangelho, isso seria um estudo em si mesmo, que nós já aprendemos e conhecemos isso. Amém? No entanto, nós vemos aí que o que aconteceu é que houve uma confrontação e desta feita o Espírito Santo permitiu, aceitou e talvez até indiretamente eu entenda que ele os guiou. Para quê? Para fugirem, para saírem do problema, para saírem do lugar. Então é um aprendizado para nós. A hora que alguém se levantou, alguém ligou, alguém fez, alguém falou, o grupo se juntou dizendo, saiam daqui, e nós saímos. Amém, irmãos? Jesus mesmo disse, olha, se a cidade não te receber, saia e bata o pó, né? Enquanto você entrar lá, dê de graça o que de graça você recebeu. Ensine o evangelho, opere milagres e maravilhas, seja crente no meio deles, aleluia. Mas se recusarem, a hora de sair, Jesus falou e agora nós vemos a realidade neste texto aí de Paulo. No capítulo 14, nós vamos ver a segunda realidade que Paulo viveu agora na próxima cidade. Olha lá comigo. Eu vou botar a tela grande porque está cortando um pouquinho aí. De 9 a 11, depois o 19. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, ou seja, um milagre, né, de curar alguém que era aleijado, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens. É a realidade religiosa deles, acreditando nisso, né? E desceram até nós. Então, em outras palavras, ele achava que Paulo era um Deus encarnado. Aí, ó, eu vou saltar aí, veja que nós saltamos do 11 para o 19, e diz, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido essa mesma multidão,
apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? As pessoas creram em Paulo, viram o milagre, não é? Ficaram impressionados ali. E Paulo tentaram, mas creram no sentido da sua religiosidade. Paulo diz, não, eu não sou Deus feito em homem. Paulo começa a tentar reconciliar ali nas palavras, né, e pregar o evangelho para eles. No entanto, quando ele estava neste processo, veio gente de outra cidade e levantou o problema ali. E para completar desta feita, diferente da outra que Paulo teve tempo para fugir, teve oportunidade, ele foi apedrejado. O que é a lição para mim? Qual é a lição para mim e para você sobre isso? É que algumas vezes Deus vai permitir. Veja bem, o mesmo Espírito que chamou, que vocacionou, que deu poder para Paulo, para fazer coisas tremendas, aleluia, que lhe deu visões, que lhe deu amor ardente pelas almas, que lhe deu um ministério, fez este homem o grande legado para os gentios, para a igreja, aleluia. Foi o Deus que em determinado momento mandou ou permitiu fugir de determinadas situações. Foi a sabedoria de Deus naquela hora. Mas este mesmo Deus permitiu, irmãos, Paulo ser apedrejado a ponto, ele foi apedrejado a ponto que as pessoas que olharam diziam, já morreu, estamos livres do problema. E esta é uma pergunta para as nossas vidas. Será que Deus, o Deus que permitiu Paulo ser apedrejado, é um Deus de um evangelho que hoje diz, olha, Deus não permite, tudo que aconteceu alguma coisa errada, isso não é de Deus, este não é o caminho de Deus. Se você está sofrendo, se você não ganha tanto, se você não tem isso até hoje, se isso aqui não tem Deus no teu caminho, que Bíblia estas pessoas têm? Que evangelho eles seguem? Se Jesus, o próprio Jesus disse que nós teríamos e viveríamos aflições neste mundo, por isso a nossa esperança não está neste mundo. Aleluia. Ele diz, o meu reino não é deste mundo. Mas lá estamos nós, crentes, lutando por este mundo, pelos problemas do mundo, pela política do mundo, pela cultura do mundo, pelos lugares no mundo, pelo dinheiro do mundo, e estamos lá. E tem mais, se alguma coisa acontecer, isso não é de Deus. Eu vou procurar uma religião, vou procurar um pastor, eu vou procurar uma igreja que lá dê tudo certo, que ele fale de que tudo dá certo, que tudo está bem, me leve a um caminho de perfeição aqui na terra. É outro evangelho. Será que isso não é claro o suficiente para nós? Agora, ao mesmo tempo que eu falo isso com esta ênfase, eu entendo que humanamente nós não queremos isso. Que humanamente nós reagimos, nós temos medo, temor em relação a isso. Quem é que quer ser perseguido? Quem é que quer ser apedrejado? Quem é que quer sofrer injúrias? Quem é que quer sofrer perseguição? Quem é que quer ter problemas? Quem é que quer ter pouco? Nós não queremos, mas se nós queremos seguir a Jesus, o Espírito nos vai guiar, nos vai ajudar, nos vai usar, e o caminho é dele, a vocação é dele. Alguém pode, como João Batista, ter um ministério muito pequeno, aleluia, poderoso, ser parte de algum ministério, de alguém que vai crescer. João Batista veio para preparar o caminho de alguém que ia crescer muito mais do que ele, claro, está falando de Jesus. Mas deixe João Batista, que foi como um louco, que foi alguém que teve pouco, que viveu nas margens da sociedade, que ninguém dava nada por ele. Jesus dele disse, não houve entre os nascidos de homem. Tá aí, nós queremos, vamos voltar e terminar nisso aí? Aprovação de Deus ou aprovação do homem? Pedro usou uma certa vez uma palavra aos líderes religiosos. Devemos nós obedecer ao homem, a vocês? Ou a Deus? Então, eu e você, crente, esta é a nossa decisão, não é outra. Não é em relação a dinheiro, ou poder, ou situação, ou partido, ou lugar. Não, nada disso. A diferença, a questão, a resposta que se está buscando é: nós queremos o ministério que Deus tem para nós teremos a vocação que Deus tem para nós queremos o caminho que Deus tem para nós queremos ser submissos ao querer de Deus para nós. E este Deus quis e permitiu que o apóstolo Paulo fosse o quê, irmãos? Fosse o quê, irmãos? Isso. Apedrejado. Amém? Então, enquanto Paulo foi sábio ao fugir em uma localidade, enquanto Paulo foi vítima de apedrejamento em outra localidade, no caso aí em Listra,
ele foi sensível ao voltar nessas duas cidades. Você vai ver no versículo 21 e 22, eu vou ampliar aqui para você. Diz o texto, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja que maravilha este versículo 22 aí. Num lugar, Paulo fugiu, mas ficaram discípulos lá. Ficou crente para trás. Alguém creu, aleluia. Alguém creu, aleluia. Alguém permaneceu, aleluia. Mas confuso, talvez. Por que ele fugiu? Né? Se perguntando com algumas questões. Todos nós, quando viemos ao evangelho, que nascemos de novo. É normal. E se você, ou como eu, que tem muitos anos, eu nasci praticamente na igreja. Não compreendemos essas questões. Este texto é para nós entendermos que as pessoas vêm com questões. Vêm com questões. Aceitaram, creram, não é que são ímpios, que são isso, não. É normal e nós devemos amar. É o que nós vamos aprender neste subtópico. E na segunda cidade que Paulo foi apedrejado. E agora? Será que este é o nosso futuro? Os crentes? Porque ficou muito crente lá. Ficou muito crente lá. Muita gente creu na mensagem, no caminho de Deus. Mas as perguntas, questionamentos. Será que é assim o caminho do evangelho? Aí veja no versículo 22, no 21 ele diz que voltaram. Aí Paulo entendeu que era mistério, que era importante, que era de Deus. O Espírito Santo de Deus guiou a Paulo aqui a voltar. Fazendo o quê? Olha lá, as três coisas aí. Confirmando o ânimo dos discípulos. Está aí. Primeira coisa, o discipulado é isso. É confirmar o ânimo. É confirmar o ânimo, é dizer, irmãos, se anime. E explicar por quê. Porque a jornada aqui é assim, Jesus disse isso, eu vivo isso, e para você já tem sido assim na prática. Como é que tem sido essa realidade na sua família, na realidade da escola, na realidade do trabalho, desde que você aceitou Jesus, que você se tornou um santo, aleluia, que você saiu do pecado, que você já não está sentado na roda dos escarnecedores. Então, o servo de Deus, há necessidade, irmãos, às vezes a gente pensa, não tem necessidade de falar sobre isso, não, este é o teu papel, professor, em nome de Jesus, confirmar os ânimos, não nos sentemos num trono, como que conosco não acontecesse nada, como se nós fôssemos de ferro, de aço, crentes super-homens. Eu e você sabemos que não somos, então vamos descer, este é o lugar que Deus, escute por favor, este é o lugar que Deus nos colocou. Eu e você não somos o pastor da igreja, que tem uma posição ministerial diferente. O lugar que nós estamos é de discipulador. Deste missionário, irmãos, Paulo de Tarso, este missionário era um discipulador. E ele descia para fazer este trabalho. Era ele que era perseguido, e ali não tinha jeito, não é? Todo mundo viu o que aconteceu, aleluia. Tá? Então a primeira coisa que nós devemos aprender aí é descer do nosso, eu só ensino a palavra. Tá bom, irmão. Paulo ensinava a palavra, irmãos. Em nome de Jesus. Desça dessa dicção, deste palavreado. Desça para amar as almas que precisam ser confirmadas nos seus ânimos, porque há questões da sua cabeça. Eles assistem aí no YouTube outros pregadores dizendo um evangelho aqui, muitos deles já estão tentados. Será que eu estou no evangelho errado? Há perguntas. Aleluia. Há questões. E o nosso chamado como discipuladores, como aqueles que conhecem a palavra, você não precisa convencer ninguém, não. Meu dever nem o seu não é convencer, a gente não precisa, graças a Deus. O Espírito Santo que os convenceu para Jesus, quando nós falarmos a verdade, mesmo que seja sofrida. Olha lá o texto de Paulo. Que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. A gente vai falar isso é uma verdade dura, não é? Mas o Espírito Santo de Deus está por trás dessa verdade. E vai ser para eles conforto. Mas nós precisamos descer deste lugar que nós estamos. Nos comunicar, ser como eles. Nós somos um. Nosso vocabulário, aquilo que nós vamos compartilhar, nós nos vamos colocar. Alguns irmãos falam que a irmã ensina a classe. Parece que a irmã é um de nós. Claro que eu sou um de vocês. O que é que me faz diferente? Conhecer meia dúzia mais de palavras. Crescer um pouco de grego, ou até morar nos Estados Unidos. Não! O evangelho que me salvou não é outro poder
é dado na minha vida pelo Espírito não é outro do que aquele que tem na sua vida, é o mesmo Espírito. Não só é o mesmo céu, é o mesmo Espírito, é o mesmo Evangelho. Aleluia, é o mesmo. Não cabe a nós ter outra postura. Aleluia, a não ser de amar e comunicar e que nosso dever é como discipular. Claro que se nós estamos mais tempo na fé, nós somos os discipuladores. Mas chegamos junto. Nós não mantemos aquela distância. Principalmente por coisas que vamos confessar. São carnais e nada mais. Aleluia, aleluia. Confirmando os ânimos. Olha a segunda coisa aí. Exortando-os a permanecer na fé. Então, a exortação é parte da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Nós vivemos em dias que as exortações não são mais aceitas, mas elas são divinas. E eu, mesmo sendo uma irmã, mesmo sendo professora somente, eu não exorto de mim. Eu exorto da palavra de Deus. Ou seja, eu permito que a palavra de Deus nos exorte. O apóstolo Paulo era um apóstolo, era um missionário, era um chamado de Deus para esta obra, um pastor, aquele que ganhou eles para Cristo, um discipulador também. E ele era usado para exortar. E veja que todos exortavam, inclusive, na palavra. Não era na autoridade dele apostolar. Escute, por favor. Diga de passagem, a autoridade apostolar de Paulo, como de muitos nossos pastores, eu estou falando dos santos, é desafiada. As pessoas fazem gozação, as pessoas falam mal, as pessoas desfazem. Mas a Bíblia nos ensina como reconhecer. No entanto, a autoridade desta exortação é da palavra. Mas qual é a exortação? Para que a exortação? Vai permanecer na fé. E a palavrinha final diz, porque dizendo o quê? Que por muitas tribulações nos importa. Ou seja, é necessário exortar, dizer, irmãos, é assim mesmo, mas vamos. Olha aí a exortação, o que é neste contexto aqui. Vamos permanecer na fé. Irmão, você precisa permanecer. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmão. Então, o que nós aprendemos, terminando o nosso pensamento aqui, que as pessoas vão questionar, nós às vezes, dentro da nossa própria humanidade, como professores que somos, talvez, veteranos, muitos anos na fé, né? Temos questionamentos de algumas realidades, que nós possamos, como parte do nosso trabalho, da nossa vocação. E ao ensinar isso, é uns com os outros, né? Porque eu estou falando com você como professores, mas a realidade para os nossos alunos é que uns com os outros, né? Que é tarefa de cada um de nós, que parte de nós somos discipuladores de outros, dos que vão chegando na fé, em nome de Jesus. Qual é? É que nós possamos voltar a estar com eles. Amém? Gastar tempo, voltar àquela cidade. Para quê? Para confirmar os ânimos. Os ânimos dos crentes precisam ser fortalecidos, confirmados. Amém, irmãos? Nós somos todos humanos. É nossa tarefa como professor confirmar os nossos alunos, é tarefa do nosso pastor confirmar os nossos ânimos, é tarefa dos nossos alunos confirmar os ânimos uns dos outros. É assim que a igreja funciona. E exortando-nos uns aos outros. Aqui. A permanecer na fé, em nome de Jesus. Irmão, não vacile. Aleluia. Não seja tentado pelas coisas deste mundo. Vamos permanecer na fé. Vamos crer que a cidade que nós estamos aguardando por ela vai chegar. Que Jesus vai voltar e assim por diante. Que Deus ricamente abençoe cada um de vocês, professores, neste fim de semana. Mais uma vez, estamos aguardando a Jesus voltar, mas enquanto ele não vem, nós continuamos fazendo esta obra que ele tem colocado em nossas mãos. Que Deus te abençoe com saúde, com graça, com força, não é? E a fortaleza espiritual também para esta grande obra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.